Jeep Compass Longitude T270. Esse é o carro que nós vamos colocar na estrada para o vídeo de hoje aqui do Veículos e Velocidade. Nós vamos fazer uma viagem entre Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, até Osório, no litoral norte. E eu aproveito que esse carro aqui tem GPS embarcado e eu já coloquei aqui na mídia o nosso destino. A gente já está navegando então e agora estamos pela BR-290, saindo aqui da região metropolitana de Porto Alegre e indo em direção a Osório. É um percurso de cerca de 80 quilômetros que nós vamos fazer com este Jeep Compass e aí vamos poder avaliar como é que se comporta o motor T270 e também vamos saber como é que ele se comporta na estrada, se é um carro confortável. Bom, isso muita gente já sabe porque já conhece, mas a gente vai então poder comprovar como é que está esse novo conjunto. Enquanto a gente está saindo aqui de Gravataí, eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda semana tem vídeo novo com notícias e com os nossos testes aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito por aqui, eu quero te convidar para que faça a inscrição e nos acompanhe. E também para que deixe o seu like se gostar dos nossos vídeos. Toda semana tem notícias, tem vídeos novos com os nossos testes, também tem o nosso guia de usados. Mas hoje a gente vai mostrar então como é este novo Jeep Compass. Para começar então, a gente pode falar um pouco sobre o posicionamento desta versão que a gente está experimentando. Esta é uma versão Longitude, equipada com o pacote 80 anos. O pacote 80 anos ele está disponível em comemoração, inclusive, ao aniversário da marca Jeep, e ele agrega algumas mudanças estéticas, por exemplo, questões na parte externa, rodas, alguns apliques em cinza, e também algumas coisas aqui dentro que a gente vai detalhar depois ao longo desse vídeo. Como a maior parte desses carros comercializados são na versão Flex, e por sinal na versão Longitude, que sempre foi uma das mais vendidas, é muito interessante a gente poder estar avaliando esse modelo aqui no canal, até porque se vocês ainda não viram, eu quero convidá-los para que assistam então ao vídeo que a gente tem com a Jeep Compass Série S, aquela primeira volta que a gente deu, e também ao detalhamento que a gente fez no mesmo vídeo com a Jeep Compass Limit. Então agora a gente está experimentando realmente a versão que a maioria dos clientes do Compass vão então poder comprar. O que muda então externamente nesse carro, nesta versão 80 anos em relação à versão Longitude? A principal mudança estética que a gente tem é justamente com relação à questão das rodas. As rodas Aro 18, elas ganham uma pintura grafite. A mesma coisa acontece com os anéis da grade dianteira, também com os espelhos retrovisores e com os emblemas, tanto o emblema Jeep quanto o emblema T270, que estão lá atrás nesse carro. A versão Longitude, ela parte dos R$159 mil, mas essa aqui não é qualquer Longitude. Esta versão está equipada com o PAC 80 anos, que acrescenta mais R$8 mil a esse modelo, e também está equipada com o teto solar, que é um opcional que custa aí em média cerca de R$9 mil. Só que o detalhe é o seguinte, cerca de 3 dias antes da gente fazer esta gravação, eu consegui consultar o site da Jeep e consegui fazer uma configuração exatamente igual a essa aqui, para a gente poder avaliar o preço desse carro e saber quanto é que ela custa aqui no Rio Grande do Sul, nesses valores que eu estou passando para vocês. No entanto, um dia antes dessa gravação, hoje é dia 24 de junho, no dia 23 de junho, eu tentei fazer a mesma configuração e eu me deparei com uma situação no site da Jeep. Eu não consigo mais, por exemplo, colocar o teto solar nesse carro. Então aí ficou a dúvida se nessa semana em que a gente está fazendo a gravação, a Jeep tirou mesmo esse opcional como uma possibilidade na versão Longitude, ou se é algo temporário lá no site. Então vamos falar dos equipamentos dessa versão Longitude. Entre o que ela traz de série, a direção elétrica, ar-condicionado de dupla zona,
bancos de couro, faróis em LED com acendimento automático, faróis de neblina também em LED e a lanterna traseira de neblina. Há controle de cruzeiro, limitador de velocidade, start-stop, sensor de chuva, sensor de estacionamento com câmera de ré, além de vidros e travas elétricas. Há também o sistema Hold, que aciona o freio e mantém o carro parado em sinaleiras, por exemplo, mesmo que o condutor retire o pé do freio. O opcional do PAC 80 anos acrescenta partida remota e sem chave, sistema de som Beats com 8 alto-falantes, carregador de celular sem fio e o espelhamento do celular na central multimídia sem a necessidade de cabo. Agora então que vocês já sabem o que ela tem, qual é o conjunto de acessórios e de itens desse carro, eu acho que é interessante a gente falar da grande novidade dessa nova geração da Compass, que é o motor T270. Esse é um motor 1.3 turbo, 4 cilindros. Esse motor tem 180 cavalos quando abastecido com gasolina, que é o combustível que eu estou usando agora nesse tanque, neste percurso, e que a gente vai então poder fazer todas as medições de consumo. Esse motor, ele gera então 270 Nm de torque, e já está disponível lá nas 1.750 rotações. Então é uma rotação muito baixa e este carro acaba se tornando muito ágil. Eu não estou com o modo esporte acionado, mas eu vou fazer essa ultrapassagem e eu estou com exatamente ali, quase 1.700 rotações. Vamos ultrapassar? Afundei o pé, olha só, ela empina um pouco a frente, reduz, só não foi mais porque eu estou com o limitador de velocidade acionado, justamente para não passar do limite. Mas a gente percebe que a aceleração desse carro, ele é praticamente instantânea. Ela acelera muito rápido e a gente tem uma diferença considerável para a Compass da geração anterior com motor 2.0, porque a aceleração da Compass anterior ela era um pouco mais progressiva, nessa aqui é instantânea. E é uma mudança mesmo de desempenho, a gente percebe que o carro ficou com uma agilidade sensacional e algo que nos surpreende. A gente percebe que agora a versão Flex também está dotada, né, de uma aceleração rápida e uma retomada bastante intensa, bastante vigorosa. E tem uma outra situação aqui, porque além do modo normal, que é o que a gente está usando agora para fazer esse percurso, eu tenho um botão aqui do lado da alavanca de câmbio, que é um modo Sport. Com esse botão acionado, a gente tem uma condição de carro muito mais esperto e que tem umas retomadas ainda mais interessantes. Por exemplo, vou aproveitar que eu ainda estou um pouco longe do limite e eu vou apressar aqui, ó. Olha só como ela empina a frente, sobe o giro, aumenta muito rápido o giro e aumenta muito rápida a velocidade também. A gente percebe que o carro fica com um vigor muito bom. E ela melhora consideravelmente o comportamento. O modo esporte, o que ele faz? Ele reprograma todo o conjunto do carro para que o desempenho então seja otimizado e as rotações sejam mais elevadas. As trocas de marcha, por exemplo, sejam feitas em rotações mais elevadas. Agora aqui, ó, a gente pode fazer essa ultrapassagem aqui, são 2 caminhões, ó, afundei o pé, e é interessante o quanto ela tem de vigor esse carro. É uma aceleração rápida, é uma aceleração instantânea e olha, dá gosto, a gente até tem que se segurar nesse carro porque ele realmente ficou muito esperto, muito mais dinâmico e a sensação de condução é muito prazerosa. Saindo agora aqui da praça de pedágio, a gente pode experimentar um pouquinho mais dessa esportividade toda que ficou esse motor T270. Acelerei, apressei, subiu o giro rápido, a troca é feita com o giro lá em cima, quase nas 6.000 rotações. Em seguida eu já estou no limite da rodovia e ela mantém o giro alto e eu consigo fazer novamente todas as ultrapassagens dos caminhões que acabaram ficando aqui na minha frente. E aí a gente percebe a importância de equipamentos que tem nessa caminhonete, como o limitador de velocidade, que mantém a velocidade sempre estancada naquela que a gente já presetou, e também o piloto automático. É claro que usando o modo Sport, e eu até tirei ele de uso agora, o consumo aumenta, porque a gente está esticando mais as marchas, está exigindo mais do motor.
Eu fiz isso para mostrar para vocês a agilidade e o quanto essa caminhonete ganha em termos de desempenho com o modo esporte acionado. Agora eu vou fazer o resto do percurso fazendo uma média, tentando fazer uma média boa de consumo. Então eu vou manter aqui os 100 km por hora, tirei do modo esporte para que ele fique um pouco mais econômico e eu vou inclusive presetar o piloto automático ou controle de cruzeiro, que é o nome correto disso aqui. Já coloquei aqui então para a gente andar a 97 km por hora, vamos aumentar um pouquinho, limite é 110, eu vou passar aqui para 107, 108 km por hora. Assim ficamos dentro do limite e eu posso tirar então a perna direita do acelerador e vou apenas segurar o volante para a gente continuar fazendo o nosso percurso aqui até Osório. E a primeira parcial de consumo desse carro a gente já tem aqui, são 13 km rodados até o momento. E nesses 13 quilômetros eu estou fazendo 11 quilômetros com litro, exatamente 11 quilômetros com litro. Eu quero lembrar que esse carro ele está abastecido com gasolina e também eu estou usando o ar-condicionado ligado. Hoje a gente até está num dia de temperatura amena aqui no Rio Grande do Sul, não está muito frio, mas também não está muito calor, dá para manter, né, um clima tranquilo aqui dentro. Quando eu saí de Porto Alegre, eu fiz uma média também de consumo dela dentro da cidade, justamente para a gente saber o consumo desse carro dentro da cidade. E o Jeep Compass fez o seguinte consumo, a gente chegou aí em torno de 9 km com litro dentro da cidade. Só que lá eu não estava utilizando o ar-condicionado, eu estava apenas com o teto solar aberto, justamente porque o dia está ameno, né? Não está calor, nem está frio, então estava uma temperatura agradável. Também não está sol aqui no Rio Grande do Sul nesse dia, então estava um dia bom para andar com o teto solar aberto. Então eu consegui fazer cerca de 9 km com litro dentro da cidade. É uma média boa, é claro que se ligar o ar-condicionado, talvez ela vá diminuir um pouco, mas mesmo assim para um carro desse porte é um bom consumo. Bom, e além do motor, outra grande novidade que veio nessa geração, que teve algumas mudanças na frente, a gente já mostrou para vocês ali algumas coisas, está nesse painel novo. Esse painel ele ganhou linhas horizontais, mas ele manteve um refinamento muito interessante. Aqui em cima ele é um tecido inclusive almofadado, ele é macio e o tecido ele é suave ao toque. Depois a gente também tem mais um tecido suave ao toque aqui com costura aparente, também é macio aqui e aqui um friso em cinza claro. Mudaram também as maçanetas da porta, que ficaram agora quadradas, antes ele era um puxador mais simples. O acabamento aqui da porta, apenas a gente vê plástico nessa parte aqui, onde estão os botões dos vidros elétricos e dos espelhos retrovisores elétricos. O restante da porta, ele tem essa parte suave ao toque aqui em cima, e aqui a gente tem um aplique do mesmo couro dos bancos, está aqui na porta com essa costura aparente. É um conjunto luxuoso, um conjunto refinado e que passa uma ótima impressão nesse carro. Seguimos na estrada, BR-290, agora a gente já está talvez aí a um quarto, um pouco mais para frente aqui no nosso percurso. E é interessante a gente falar do conforto dos bancos desse carro. O Jeep Compass nessa versão Longitude, ele está equipado com esses bancos de couro. Eles são bancos confortáveis, eles têm um apoio aqui na lateral que não deixam o corpo jogar de um lado para outro. O mesmo apoio ele está aqui nesta parte nessa parte lombar. Mas as regulagens desse banco elas não são elétricas nessa versão Longitude. Mesmo equipada com esse pacote de opcionais que é o pacote 80 anos, essa versão não traz as regulagens elétricas. A gente tem esse equipamento na série S, que é a versão top de linha com o motor Turbo Flex. Mas mesmo assim, é um banco muito bom, ele é fácil de regular, ele tem regulagem de altura e regulagem também aqui, né, para frente e para trás e da inclinação do encosto. O que a gente percebe é uma suavidade desse conjunto, ele é um carro confortável e muito adequado para fazer longas viagens, né, e aquele tiro curto para ir para a praia no final de semana. Também não vai cansar andando dentro da cidade. O carro realmente é muito confortável e essa geração nova, ela nos dá um plus em termos de luxo e de requinte que a gente sente isso quando entra nessa geração depois de ter andado na geração anterior.
Bom, e a ergonomia, os comandos estão todos ou no volante ou nestas duas alavancas aqui atrás. E também tem comandos na parte de trás do volante e eu vou explicar agora aqui. Nesse lado esquerdo a gente alterna entre as telas, lá na tela de TFT de 7 polegadas. Nessa a gente alterna entre as telas, eu tenho ali a tela do Stop Start, a tela da mídia com, por exemplo, o pendrive que eu estou ouvindo, mensagens, se tem alguma anomalia, alguma coisa que o carro quer informar, a configuração, por exemplo, do carro que não é disponível quando a gente está andando com ele, e também configurações, mais umas configurações do veículo. Tem o velocímetro digital, nesses números grandes, pressão dos pneus, e a gente tem mais informações do veículo aqui. Também tem a tensão da bateria e ainda a temperatura do óleo. É um painel muito completo, temperatura do câmbio, temperatura do líquido de refrigeração, que também é espelhada ali no lado, né? No lado esquerdo é o marcador da temperatura, né? E aí a gente volta aqui para a pressão dos pneus. E a outra tela que eu acho interessante da gente usar é essa aqui do consumo. É a partir dessa tela que eu vou poder então passar todas as informações para vocês sobre o comportamento desse carro aqui na rodovia. Com meio tanque de combustível, gasolina que eu coloquei aqui, a gente tem uma autonomia para 319 km e até agora eu já estou com uma média de 12,6 km com litro. É uma média razoável para esse padrão de carro. O consumo instantâneo em alguns momentos, como agora, me marca 16, 15, até 17 km com litro, mas isso é o consumo instantâneo, né? Então ele não é a medida mais correta. Mas ele é interessante porque a gente pode controlar a dosagem do acelerador. E a gente tem alguns gráficos ali, uma linha azul mais na parte interna desse meio círculo para me indicar o consumo médio que a gente está fazendo, e uma linha verde, um pouco maior, para me indicar o consumo instantâneo. O conjunto de freios desse carro, ele é a disco nas 4 rodas. Então eles freiam melhor do que se o conjunto traseiro fosse a tambor, por exemplo. E eu digo melhor e não mais, porque o freio a disco, ele aguenta muito mais frenagens em sequência do que um freio a tambor. Então ele tem muito mais condições de atender, né, a um uso um pouco mais intenso do carro. Os freios dianteiros eles são ventilados, os discos são ventilados, e os freios traseiros, os discos são sólidos. E um outro detalhe é que este carro ele mantém a suspensão independente nas 4 rodas, que permite, por exemplo, se nós precisarmos de alguma mudança de faixa, se a gente precisar, né, de uma condição um pouco adversa, a gente consegue ter essa resposta. Eu vou agora fazer uma mudança bem intensa de faixa e a gente vai poder ver como é que ela se comporta. Olha só. Com tudo isso aqui, a gente já pode perceber que o carro tem os sensores, os controles de estabilidade e os controles de tração. A gente pode perceber o seguinte, que ela corrigiu sozinha, deu uma leve saidinha de traseira, mas o carro corrigiu sozinho, a direção ficou mais dura nesse movimento e ela manteve a estabilidade mesmo eu tendo exigido demais, né? É uma manobra abrupta, mas que a gente faz aqui justamente para poder experimentar esse carro. E outro grande destaque que essa geração nova do Compass trouxe é o sistema Adventure Intelligence Plus, que é essa tela multimídia de 10 polegadas que a gente tem nessa versão Longitude e também nas versões topo de linha. Ela tem GPS nativo e também tem condições, inclusive, de que o usuário do carro programe por um aplicativo que se baixa no telefone celular qual o destino que ele quer ir, ele envia o destino para o carro. E quando o motorista chegar no carro para poder viajar, ele já vai estar com o destino já pronto, bastou dar a partida e ela vai, então, né, já saber para onde é que o motorista vai. E também ela pode pesquisar pontos de interesse que o motorista possa encontrar pelo caminho. Por exemplo, se o motorista quer almoçar, né, se o motorista quer fazer alguma refeição, ela pode pesquisar por restaurantes. E tem um outro detalhe que é muito interessante, que a gente pôde acompanhar na apresentação que a Jeep fez para a imprensa,
é a questão da autonomia do carro e a pesquisa por postos de combustíveis. Porque se eu programei uma distância em que o combustível que eu tenho no tanque não é suficiente para que nós possamos chegar nesse local, ela vai me indicar em qual momento eu vou ter que parar num posto de gasolina para abastecer e também vai me indicar em qual é aquele que a gente vai ter no caminho, quais as opções de posto de gasolina que a gente vai ter para poder abastecer o Jeep Compass. Esse carro ele também está equipado com um câmbio automático de 6 marchas. As trocas a gente quase não percebe elas, é muito interessante esse câmbio e isso já se manteve desde a geração anterior do Compass, porque a gente já não tinha muito a sensação, né, da troca de marcha. A gente simplesmente percebe ali o contagiros se mexendo e, né, quando ela vai arrancar forte é mais pela potência e pelo torque do motor. Mas as trocas são, como eu disse, praticamente aí imperceptíveis e é uma das qualidades desse carro. Outra qualidade que eu consigo perceber aqui nessa viagem é o silêncio a bordo. A gente pode passar do lado de um caminhão, a gente pode passar do lado, né, de um outro veículo que está fazendo um barulho muito maior e a gente praticamente não ouve nada aqui dentro. Então isso se traduz num conforto e num prazer de dirigir, porque junto com esse motor o carro ficou realmente muito bom para viajar. Se você comprar um carro desses aqui, eu aposto que todo fim de semana você vai querer sair, você vai querer dar uma escapada, porque ela realmente é muito boa. Entre os itens que você compra quando adquire o pacote 80 anos, está o som Beats com 8 alto-falantes. Gente, olha, eu fiquei com esse carro durante 2 dias, uma noite, um dia inteiro. Não deu 2 dias, mas deu quase isso. E realmente esse som ele é muito, muito bom. Eu tiro o chapéu e só pelos 8 alto-falantes que ele tem, mais o subwoofer, ele realmente vale a pena esse investimento. Porque eu garanto que nenhum som que você vai colocar nesse carro, que nenhum investimento em som vai chegar na qualidade desse som que já pode vir de fábrica. Então ele vale muito a pena, os graves são sensacionais, a gente pode ouvir a música praticamente no volume máximo, que ele não distorce. E ao mesmo tempo ele também possui uma qualidade de acústica aqui dentro do carro em que parece que a gente está ouvindo música, por exemplo, com um fone de ouvido, já que, né, sempre a gente com aquele fone de ouvido, o headset aquele, né, no ouvido, ele tem uma qualidade sensacional de som. Olha, aqui dentro com esse som a qualidade é praticamente a mesma do que se a gente estivesse ouvindo com um fone de ouvido grande. E aqui a gente já tem a segunda parcial da nossa viagem, 60,7 quilômetros e uma média de bons 13 quilômetros com litro de gasolina no nosso consumo médio. Eu quero dizer que já são aqui 45 minutos desde que eu zerei o odômetro, algumas paradas para a gente poder fazer umas imagens externas desse carro. E realmente ele surpreende pelo conforto, como eu disse, mas também pelo consumo. Se o motorista não utilizar tanto o modo esporte, se o pé for comedido, se a gente andar dentro dos limites, como é o que a gente está fazendo aqui, ele realmente se torna mais econômico. A gente percebe o seguinte, é que a Jeep tem uma opção, né? Ela pode ou priorizar, por exemplo, o consumo de combustível e aí fazer com que o carro tenha um desempenho um pouco menor, ou priorizar o desempenho. E a gente consegue perceber o seguinte, que a prioridade aqui foi realmente pelo desempenho, que ficou muito bom, com boas retomadas. Agora, ela mesmo assim consegue, e aqui está a prova disso, se tornar um carro econômico. Agora a gente já está aqui se aproximando da região de Osório, e daqui a pouquinho a gente vai começar a subir o morro aqui. Chegamos aqui em Osório e agora a gente vai sair da freeway, aqui já é BR-101, mas agora a gente vai sair da rodovia principal para poder subir aqui no Morro da Borrússia, que fica para esse lado aqui. Eu vou passar a parcial para vocês, mas antes eu quero dizer o seguinte, que o GPS, quando ele tem as indicações próximas, ele espelha também o que eu tenho que fazer, por exemplo, virar à esquerda aqui na tela no centro.
Vira à esquerda. E Rodovia BR Centro em pista lateral. Depois olha só. vira à direita. E tá aí a orientação, né? O GPS, como naturalmente todos fazem, mas tá aí a orientação do GPS para que a gente possa seguir a rota. Mas o interessante é que ele, além de me mostrar o mapa ali na tela do sistema de mídia, ele também espelha essa indicação aqui. Ó, perfeito. Agora aqui a gente vai começar então a subir. Bom, vamos fazer a parcial antes de eu mudar o comportamento do carro. 69 quilômetros, exatamente 69 quilômetros de percurso, deu até um pouquinho menos do que eu imaginava. E uma boa média de consumo, 13,2 quilômetros com litro de gasolina. Agora, assim que a gente começar a subir, eu vou mudar um pouco o comportamento desse carro, e aí não para avaliar tanto o consumo de combustível, mas para avaliar um pouco do desempenho dele. Porque a gente tem uma série de curvas aqui para subir o morro, e nessas curvas então eu vou utilizar o modo Sport, para que a gente possa então fazer a avaliação desse carro. Vamos lá? Modo Sport acionado. É interessante como o comportamento dela já muda, né? Olha só, subida bem íngreme, reduziu, esticou a marcha, troca lá nas 5.000 rotações, eu não apertei até o fim, e ela aumenta a velocidade, e a gente anda com bom desempenho nessa subida íngreme, quase 70 km, entre 70 e 80 km por hora aqui. Realmente é um desempenho sensacional. Ela, mesmo sendo uma subida bastante íngreme, ela não refuga, ela acelera muito rápido. Vamos ver agora o comportamento dela na curva. É uma curva bastante fechada aqui, praticamente um cotovelo, ó. Olha só, estou acelerando, o controle de tração está ajudando ela a manter a tração. Uma leve distracionada em uma das rodas, mas o controle corrige. Mas é impressionante o quanto esse carro ele gosta de acelerar, porque ela acelera muito mesmo. Olha só, agora aqui, ó, mais um cotovelo aqui. Olha só, outra distracionada, mas é porque o piso está molhado, a gente tem que levar isso em consideração. Mas ela é muito firme, ela acelera muito rápido, muito rápido. Mais um cotovelo aqui e eu vou virar de novo. Ó, vamos apressar, ó. Ela dá uma leve distracionada, mas em seguida o controle corrige e ela volta a ter aderência no piso. E sobe essa lomba de maneira muito ágil. É um carro com muita agilidade, olha, ela surpreende. E no modo esporte, então, não tem brincadeira aqui não. Olha só, ela fica muito gostosa de dirigir. A outra curva fechada aqui, ó. Apertando fundo no acelerador, ela responde super bem. É lógico que com essa brincadeira aqui, com certeza a gente diminuiu a média de consumo, né? Agora eu vou sair aqui para a esquerda para a gente poder subir ali. Vamos ver aqui a saída. Não vem carro, trânsito livre, vamos embora. E quando o motor está nesse modo esporte, quando o carro está nesse modo esporte, em que as rotações ficam mais elevadas, ela realmente muda de figura. Ela acaba com aquele comportamento mais manso, mais tranquilo, ela fica bem gostosa de dirigir. Qualquer tocadinha no acelerador, a gente sente que ela está bem firme e está sempre à mão. E agora, quase chegando no destino, vamos fazer aqui, ó, a média. É lógico que daqueles 13 km com litro que a gente estava fazendo quando estava lá embaixo na rodovia, nessa brincadeirinha aqui de ficar botando o pé no fundo, é lógico que ela aumentou o consumo. Mas também não aumentou tanto assim, ainda tenho 12 km com litro de média até esse ponto aqui do percurso. Vamos até lá em cima então.
Osório, a gente encerra o teste do Jeep Compass Longitude Flex 80 anos. Esse carro que tem um motor T270 com 270 Nm de torque. E o que ele mostrou nessa viagem? Mostrou que é um carro com muita agilidade, que é um carro muito gostoso de conduzir e que foi aprimorado nessa geração. Principalmente porque o motor ganhou muita potência e ganhou muito mais torque, acelerações vigorosas e manteve aquele conforto que já tinha. É claro que em dias de chuva que nem o que a gente pegou, esse carro não escapou de ficar um pouco sujo, mas mesmo assim ele mostra que é um bom companheiro de viagem e mostra também que é um carro excelente para usar no dia a dia. E um pouco sobre o que eu achei dessa versão 80 anos. Para mim, é o melhor custo-benefício para quem está procurando um Compass com o motor Flex Turbo T270. Por quê? Porque ela reúne o câmbio automático, ela reúne o controle de cruzeiro, o limitador de velocidade e com os itens que o pacote 80 anos acrescenta, como essas rodas, a parte cinza, a questão estética, né, que tem as rodas cinza, a grade ali também em tom cinza e o sistema de multimídia Adventure Intelligence, ele fica realmente um bom custo-benefício, porque o valor do carro não fica tão caro quanto as versões top de linha e principalmente porque até mesmo o próprio painel desse carro, que não é totalmente digital, tem os ponteiros analógicos, também é muito bonito. Então realmente a Compass Longitude tem aí mais uma boa margem para seguir sendo a versão mais vendida desse modelo. E se tu gostou do vídeo, deixa aí o teu like, por favor, e te inscreve aqui no canal. Assim tu fica por dentro de todos os vídeos, as notícias e os nossos testes. E também não se esqueça de curtir as nossas outras redes sociais. Lá no Facebook, toda segunda-feira tem as nossas lives com entrevistas sobre assuntos que estão aí tangenciados com o mundo do automóvel. Também tem o nosso Instagram, lá tem notícias curtas, lá tem notas e todas as informações também sobre lançamentos e situações novas, o que as montadoras estão inventando por aí. Tchau!